Ontem, o ministro Alexandre de Moraes decidiu liberar as contas do Twitter dos parlamentares Major Vitor Hugo, Coronel Tadeu, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira e Bia Kicis. O magistrado, todavia, manteve a multa diária no valor de R$ 20 mil, caso os parlamentares voltem a divulgar conteúdos considerados como um atentado à Justiça Federal e ao Estado Democrático de Direito. Mas uma situação inusitada aconteceu. O deputado Marcel Van Hatten recebeu com surpresa a decisão do ministro Alexandre de Moraes de reativar sua conta no Twitter, uma vez que ela nunca foi suspensa. O deputado do Novo reclama que, mesmo não tendo sido citado no processo que determinou a censura em sua conta, ele foi advertido com a multa no valor de R$ 20 mil. E para conversar sobre esse assunto, trouxemos ao meio-dia em Brasília o próprio deputado Marcel Van Hatten e o advogado André Macilia. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Kiss. Boa tarde, doutor André. Satisfação estar com vocês no ar. Boa tarde, deputado. Kiss, prazer estar com você e seus ouvintes. Obrigada, deputado. Obrigada, André, por virem aqui conversar com a gente e explicar essa situação, esse contexto. E eu inicio essa pergunta falando para o deputado Marcel Van Hatten sobre a surpresa com a qual o senhor recebeu a notificação ontem, né? O senhor avalia que isso tem alguma coisa a ver com a CPI que foi instalada, que buscou investigar o abuso de autoridade, ou uma coisa não está ligada à outra? Olha, Kiss, eu prefiro acreditar que não, mas a essas alturas nós vivemos um momento de perseguição política da Corte Eleitoral, e eu ter proposto uma CPI para investigar os abusos de autoridade já ocorridos por parte de ministros, ou melhor, perpetrados por ministros do STF e do TSE, pode sim ter a ver com essa minha inclusão completamente fora do devido processo. Porque, veja bem, Arthur Lira solicita ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral que desbloqueie contas de parlamentares que estão bloqueadas. As minhas contas nunca estiveram bloqueadas por decisão da Corte. O que aconteceu foi um único post meu feito no dia 28 de outubro, que teve uma determinação da Justiça Eleitoral para que fosse excluído das plataformas, diretamente direcionado às próprias plataformas. Eu só soube porque recebi um e-mail em cópia da Justiça Eleitoral, nunca fui citado ou intimado, e posteriormente, quando o YouTube decidiu, ou melhor, cumpriu a decisão, a plataforma me enviou essa decisão. Constituí advogado no dia 19, desde o dia 19 de novembro, ele vem tentando acesso aos autos dessa decisão e até o momento não teve o seu acesso aceito. Então, o que acontece é que o ministro Alexandre de Moraes aproveitou aquela exclusão da plataforma, que eu nunca tornei pública, primeiro, porque está em sigilo do segredo de justiça. Em segundo lugar, porque era durante o período eleitoral, pelo menos a postagem foi, e é corriqueiro que a Justiça Eleitoral peça para retirar uma ou outra manifestação feita durante a campanha. Eu não quis transformar nisso, apesar de já enxergar irregularidades na forma do procedimento, não quis transformar nisso num grande caso, porque muitos casos piores estão acontecendo de censura. E, em terceiro lugar, também não queria dizer que todas as minhas manifestações que estou fazendo aqui fossem causa própria, porque nunca foram. Aliás, eu sou muito solidário a todos os colegas que estão sendo censurados. No entanto, agora eu vejo aquela exclusão de posts sendo utilizada para me incluir num processo de reativação de contas e de fixação de multa diária de R$ 20 mil em caso de reincidência de discursos atentatórios, como diz a decisão, à Justiça Eleitoral ou ao Estado Democrático de Direito, coisa que nunca fiz, portanto não posso ser considerado reincidente, mas também, por outro lado, algo muito abstrato para se definir o que exatamente é um atentado à Justiça Eleitoral em termos de discurso ao Estado Democrático de Direito. É tudo muito nebuloso. Eu espero que tenha sido apenas um erro de processo e, por isso mesmo, nós estamos recorrendo agora ao TSE, pedindo à advocacia da Câmara para que o faça, em embargos de declaração, para que deixe mais claro que eu nada tenho a ver com o pedido original do presidente Arthur Lira. Desculpe me estender, mas acho que agora era necessário deixar bem claro desde o início o que está acontecendo no meu caso específico. Importantíssimo, deputado. E eu passo a palavra para o André Macilia
com o seguinte questionamento. Ok, as contas foram reativadas, mas a gente percebeu que eles seguem monitorando. Até quando vai ser feito esse monitoramento das redes sociais dos parlamentares e também das pessoas no geral? Até quando vai haver atuação do TSE nesse sentido? Já estamos há 38 dias, mais ou menos, do fim das eleições, e esse monitoramento segue, pelo visto, né? Kiss, eu entendo que a gente passou a ter uma atuação permanente da Corte Eleitoral. Isso parece que está oficializado, né? Então, os resquícios das eleições, eles ficam até quando a gente entender que o que aconteceu ali é decorrência. Agora, é óbvio que tudo o que acontece nas eleições vai ter uma decorrência política por todo sempre, até as próximas eleições, e outras, e outras, e outras. Então, nós estamos diante de uma concepção da Corte Eleitoral de que tomou para si uma cruzada própria de combate, entendem eles, de combate à desinformação e fake news, e isso torna a Corte Eleitoral uma corte permanente e que, sem dúvida alguma, isso, inclusive, não vejo isso acabar, não vejo esse monitoramento arrefecer, não vejo, porque é óbvio, nunca nós vamos parar de discutir política, e tomara que não paremos, é importante que não paremos mesmo. Então, se a Corte Eleitoral vai permanecer enquanto houver discussão política decorrente das eleições, ela passa a ser permanente e nós temos essa agilidade que muitas vezes é nociva, e que muitas vezes é afoita, muitas vezes é precipitada, essas medidas tomadas pelo TSE, elas são, às vezes, a gente sempre diz, as cortes superioras, elas são a última palavra, elas têm de ser a última palavra no Estado Democrático de Direito, porque é natural que a última palavra seja uma palavra mais madura sobre algo. Quando o TSE passa a ser a primeira palavra sobre qualquer assunto, é natural que aquilo muitas vezes seja dito de forma errada, equivocada, precipitada, etc. E é isso que a gente tem visto. Esse caso, por exemplo, do deputado Marcel, mostra que essas medidas estão sendo tomadas de passeada. Elas estão sendo tomadas sem qualquer cuidado. E isso a gente via e vê muitas vezes no primeiro grau de instância, mas isso é feito no último grau, com dificuldade de recorrermos a alguém por último grau, com medidas liminares, com medidas absolutamente constrangedoras, porque tem uma divulgação midiática imensa por ser da Corte Superior. Então, tudo isso é muito nocivo ao Estado Democrático, e a gente tem agora algo que não vai arrefecer. Eu vejo isso piorar. Eu vejo, inclusive, o TSE passar a dialogar com o Legislativo, tentando implementar projetos que justifiquem, respaldem e fortaleçam essa cruzada, não vou dizer pessoal, mas sem dúvida alguma institucional do TSE. Perfeito. Deputado Marcel Van Hatten, se quiser complementar a fala do nosso advogado André Massilha. Claro, eu concordo com ele que assim, a Corte ela não pode estender no tempo indefinidamente decisões de cunho eleitoral. As eleições já acabaram, né? A diplomação já está chegando, inclusive a minha está marcada para o dia 19, e nós ainda estamos vivendo o período eleitoral. Na verdade, nós esperamos das cortes superiores, eu concordo 100% com o que o André está dizendo, equilíbrio, ponderação. A lei orgânica da magistratura, inclusive, proíbe magistrados de tratarem sobre processos em curso, de fazerem manifestações políticas, e nós estamos vendo o exato oposto da parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que estiveram recentemente em Nova York fazendo proselitismo político, fazendo discursos sobre políticas públicas, manifestando-se sobre processos em curso. Há uma revolta muito grande nas primeiras e segundas instâncias, porque corretamente os magistrados se mantêm calados a respeito disso, mas internamente é uma revolta muito grande. E eu entendo, portanto, que os ministros da Corte Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal estão jogando gasolina no incêndio. Em vez de arrefecer os ânimos, estão piorando a situação da revolta de muitas e muitas pessoas, de milhões de brasileiros, que estão indignados com o fato de que a Suprema Corte liberou da cadeia e depois para concorrer um bandido condenado em várias instâncias, chefe de quadrilha, que agora foi eleito presidente da República. Essa indignação da população é absolutamente legítima.
contra decisões que a corte tomou. E se a corte quer ser uma corte política, como ela tem se comportado, vai ter reações também políticas da população contra ela. Então, a corte que não se respeita, a corte que deveria se voltar ao papel original, que é muito digno, aliás, é muitíssimo numa democracia e num Estado de Direito, que é o de julgar com justiça, mas ela tem optado por meio de seus membros, em especial o ministro Alexandre de Moraes, por outro caminho. A própria resolução que foi aprovada no final do período eleitoral era completamente apócrifa. Ela deveria ter sido tomada, se fosse, e ainda assim, com muitos dispositivos ilegais e inconstitucionais de censura, deveria ter sido tomada até 6 meses antes da eleição, que é o que a lei diz, e não uma semana e meia, 2 do pleito, algo assim. Então, nós temos uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades sendo cometidas, e isso tem gerado muita revolta. Agora, deputado, além da CPI do abuso de autoridade, que inclusive é de sua autoria, tem outros mecanismos ou outras iniciativas tomadas pelo parlamento para tentar conter esses atos? Como é que está esse andamento aí dessa questão? Sim, com certeza. Inclusive, duas propostas são nossas, né, de deputados do Novo. Uma do deputado Paulo Ganimi, que é o PDL para assustar a resolução. Tem outros parlamentares que propuseram a mesma coisa, fazendo justiça a eles, né, assustar essa resolução apócrifa, ilegal e inconstitucional do STF. Nós temos poder para isso, a Câmara aprova, o Senado aprova e ela é assustada. Nós precisamos trabalhar para que ela seja pautada nessa semana para que cessem esses abusos. Outro projeto de lei do deputado Gilson Marques, de ambos eu sou coautor, cria a tipificação do crime de censura de magistrados em relação à manifestação de políticos. Isso pode ser colocado na ordem do dia e deve. E esse é o papel do parlamento. O Congresso está pequenado, está covardado, está de joelhos diante do Poder Judiciário, não é de hoje. Estamos recuperando o tempo e o espaço perdido, com a assinatura de 193 parlamentares apoiando a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. A Câmara dos Deputados é um recado muito claro, que, aliás, o Senado agora, né, sentiu o golpe, como se diz, né, não no sentido golpista do termo, né, mas sentiu a situação e agora também está procurando propor uma CPI, ou melhor, transformar a nossa CPI em uma CPMI. E aí teremos ainda mais condições de um lado, investigar, que é papel da Câmara dos Deputados, e outro de julgar, que é papel do Senado da República. Perfeito. E eu volto a palavra para o André. André, como é que você avalia que o Congresso deve se portar agora diante dessas situações? Reativaram as contas, segue monitorando, a gente não tem ideia de até quando isso vai acontecer. Na sua avaliação, o que o Congresso precisa fazer para fazer com que os parlamentares tenham liberdade de expressão finalmente e consigam atuar? O Congresso ele tem um papel essencial de representar o povo nesse pleito. E a gente precisa, então, não só que o Congresso, de fato, se fortaleça, enfrente, se coloque no lugar de igualdade ao poder judiciário, mas que também o povo entenda do que a gente está falando, porque nós, infelizmente, ainda vemos muitos formadores de opinião, jornalistas, até mesmo, e pessoas, políticos, enfim, comemorando essas medidas censórias e achando que isso é uma defesa da democracia. Bom, eu não conheço nenhuma democracia que se paute na ausência de liberdade. A liberdade de expressão, ela é um pilar formador da democracia, ela é constitutiva da democracia. Não há democracia sem liberdade. Então, é necessário que o povo... não adianta a gente pensar que o legislativo vai correr sozinho. O povo precisa pautar o legislativo e, para isso, compreender do que estamos falando. Nós temos hoje, infelizmente, o STF sendo visto de forma ideológica. Não, as medidas todas são justificáveis em nome da defesa da democracia. Eu sempre digo que a democracia ela não é um vale-tudo, então não vale tudo em nome da democracia. Se a gente tem um vale-tudo em nome da democracia, a gente não tem democracia. Se a gente tem restrições censórias à liberdade de expressão, a gente não tem democracia. A gente precisa harmonizar a democracia, a liberdade de expressão, e essas pautas ideológicas atrapalham. E, sem dúvida alguma,
tornam nebulosa a atuação, imagino eu, do legislativo, por eles não saberem se devem representar para esse ou para aquele lado. É necessário que a gente tenha clareza de que nós estamos combatendo censura. E para isso, Cris, Marcel, eu entendo que nós precisamos dizer com todas as palavras. Você suspender perfis, você bloquear perfis é censura. É censura, não tem outro termo. Isso precisa ser... A gente desindexar conteúdo de plataformas é censura, não é desindexação, é censura o nome. Essa medida, inclusive, que o deputado mencionou, a gente tem visto muito essas medidas. A pessoa ajuiza uma ação contra a plataforma para desindexar, e aí o que acontece? O veículo não é atingido, a pessoa que tem o perfil não é atingida, não é atingida nesse sentido, ela não é parte, ela não pode recorrer, a plataforma recorre sozinha, sem interesse em ganhar aquela causa, e o conteúdo é retirado, sendo que hoje as plataformas são responsáveis por a maior parte da audiência dos veículos e de repercussão dos perfis. Então, isso é uma forma de censura, são censuras colaterais que precisam ser identificadas e precisam ser banidas e ditas, explicadas. Eu tenho dito bastante que você suspender perfil é censura por uma situação muito simples. Primeiro que não é possível que você pense que uma pessoa cometeu ilícito em toda a atuação dela na rede social. Ela cometeu tudo que ela disse é ilícito. Todas as vírgulas, já é um absurdo. Mas vamos supor que ainda assim isso ocorra. Bom, você banir o perfil significa que aquela pessoa ela não pode se manifestar no futuro. Então você está criando um tipo de censura em hipótese, censura sobre o que ela não vai poder falar. E isso é censura prévia que o próprio STF na DF 130 baniu. É importante falar aqui, que se me permite complementar a brilhante exposição do André, que isso também decorre muito de culpa do próprio judiciário em ser muito lento em julgar os excessos cometidos em eventuais delitos de expressão na área civil e na área crime. Eu, na verdade, até sou muito crítico da responsabilização criminal. Eu sou a favor da responsabilização civil, mas ela existe. E ambas demoram, muitas vezes, anos para acontecer na primeira instância, com uma série de recursos até finalmente serem decididas. E aí, a solução do TSE é fazer o contrário, é censurar previamente todo mundo rapidamente. Então, aquilo que a Bárbara disse aqui do Te Atualizei, aquele site que também está censurado, está desmonetizado a pressão do TSE, que também é um absurdo, acaba se tornando real. Né? Na área da expressão, o TSE resolve tudo rapidinho, o STF também. Agora, para crimes, inclusive os hediondos, ou de corrupção, enfim, de tráfico de drogas, leva anos e muitas vezes nunca se chega a um julgamento, a um veredito final. Então, isso revolta a população, né? Isso revolta todos nós e é importante a gente colocar isso na mesa. E, para concluir, também é muito preocupante que o judiciário queira definir o que é democracia. Quem define como um sistema de governo funciona num país é o parlamento, é a Câmara e o Senado. Eles definem por meio de emendas à Constituição ou do texto constitucional ordinário ou de leis ordinárias como funciona o regime democrático. E dentro deste arcabouço é que o judiciário intervém. O judiciário se arrogar o direito de dizer o que é Estado democrático de direito, o que é atentatória à justiça eleitoral e fazer as suas próprias interpretações, ou pior do que isso, fazer as suas próprias legislações a esse respeito, é algo completamente fora do escopo constitucional. E é por isso que eu digo que nós já vivemos uma ditadura do judiciário, porque ele dita o que é democracia e o que não é. Quando quem define o que é e o que não é democracia é o parlamento de um país que está sendo calado por esse mesmo judiciário. Perfeito. Excelente. Deputado, muitíssimo obrigada por sua participação no Meio Dia em Brasília. Muitíssimo obrigada, André, por sua participação, por vir aqui conversar com a gente sobre esse recente ocorrido, foi ontem, né? Agradeço muito a gentileza. Muito obrigado, eu agradeço e estou sempre à disposição. Parabéns ao teu trabalho, Kis, e ao teu também, André. Eu também agradeço a tua disposição, parabéns ao trabalho de vocês. Vamos em frente. Teremos, sem dúvida alguma, ainda muitas lutas como essa.